O Presence é sem dúvida uma das entidades cósmicas mais poderosas e apelonas de toda a ficção, e muita gente acredita que ele é o ser onipotente da DC Comics. Mas continua nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o porquê que o Presence não é o ser onipotente e porquê que ele não entra aí no top 5 da DC. Eu sou o Vingador Fantasma, seja bem-vindo a mais um... Antes que me taquem pedras por estar falando mal do Presence, que ele é a entidade poderosa, onipotente da DC, quero dizer que ele não entra nem no top 5, mas realmente é muito poderoso, tem poder para criar multiversos, mas não é onipotente. E para começar o vídeo, nós vamos aqui falando primeiro sobre o que é onipotência de verdade. O que é onipotência? Bom, onipotência é poder fazer o que você quiser. Isso é onipotência. E por isso o Presence é onipotente. Não. Vamos começar aqui falando de uma coisa que o Presence não pode fazer, que é tudo o que ele quiser. Porque o Presence não pode fazer tudo o que ele quiser. Quando nós vemos ele conversando com o Lúcifer Morningstar em uma das HQs dele, o Presence fala primeiro que aquele lugar onde ele colocou o Lúcifer era o mais longe que o poder dele podia alcançar. E se o poder do Presence tem um limite, então ele não pode fazer tudo o que ele quiser, porque ele poderia botar ele num lugar mais longe ainda, mas não botou. Por quê? Porque o poder do Presence tem um limite e logo o Presence não pode fazer tudo o que ele quiser. E para continuar, existe apenas um ser onipotente para cada existência. Ou seja, a Marvel tem um único ser onipotente, a DC tem um único ser onipotente, e se eles se enfrentassem, daria tela azul, porque os dois têm onipotência e a onipotência não se enfrenta. Daqui a pouco vou falar quem é o ser onipotente da DC, mas para mostrar que o Presence não é ser onipotente, vocês podem observar na scan que eu vou colocar aqui, o Presence tem pelo menos dois seres que se igualam a ele em poder, que é uma filha do Miguel, que é Elaine Belloc, que depois que o Presence morreu, o Presence morre e seres onipotentes não morrem, mas não vem aqui pro vídeo. A propósito, se você quer saber do dia que o Presence foi morto, deixa o joinha, comenta aí que eu trago essa história para você, hein? O dia que o Presence morreu. Mas a Elaine Belloc tem o mesmo poder que o Presence, e se ela tem o mesmo poder que o Presence, então como o Presence pode ser onipotente se ele tem um ser que é igual a ele em poder? Segundo lugar, a grande besta do mal. Quando a grande besta do mal, ainda lá na época da Vertigo, enfrentou o Presence, os dois empataram. Nenhum conseguiu eliminar o outro. Por quê? Porque os dois se igualavam em poder. E se os dois se igualavam em poder, não tem como os dois serem onipotentes, ou um ser onipotente, mais onipotente que o outro, menos onipotente. Não, porque onipotência não tem um menos onipotente, semi-onipotência, não, isso não existe. Por isso, o Presence não pode ser onipotente, já que ele se iguala em poder a pelo menos dois seres. Claro, pode ter mais, mas se tem aqui esses dois, que ele se iguala em poder. Para continuar aqui, um ser onipotente não pode ficar mais poderoso do que ele já é. Não, isso não faz sentido, porque o onipotente já é o limite do que ele pode alcançar. Ou ilimite, se você preferir falar, não sei se a palavra existe, mas o Presence ficou mais poderoso ainda, que foi quando ele possuiu o Espectro, que na época o Espectro era hospedado pelo Hal Jordan, muito conhecido aí nas páginas do Instagram, Nerds Alliance, Nerd Comics, Quantum Comics, como How Spectre Oversoul, que nessa versão o Presence se fundiu ao Overvoid, ao Oversoul, ao Logos e ao Espectro. Aliás, se você quiser que eu traga essa história aqui do How Spectre Oversoul, comenta aí, deixa o joinha que eu trago essa história. Mas resumindo aqui, o Presence estava fundido ao Overvoid, que é um aspecto da existência, a Oversoul, que é todas as almas da DC, de toda a existência, a Logos, que é a primeira palavra, aquilo que sustenta toda a criação, a ele mesmo, o Presence, ao Espectro e ao Hal Jordan. Ou seja, ele ganhou muito mais poder do que ele já tinha, no caso o Espectro e o Presence. Logo,
Se ele ficou mais poderoso, então antes ele não era onipotente e depois, quando ele deixou aquela forma, ele não pode continuar sendo onipotente. E não, overvoid, oversoul, logos não são aspectos de Deus. Logos sim, porque é a primeira palavra dele, mas o restante não são aspectos do Presence. E para terminar aqui, te explicar o porquê que o Presence não é onipotente, ainda na conversa que ele tinha com Lúcifer, ele fala que ele é moldado por forças externas. Ele diz, é claro, que ele sempre existiu, mas o Presence não vai existir para sempre. Já falei aqui para vocês que ele foi morto pela espada de Azazel, mas ele também está destinado a ser levado por Pralaya. Quem é Pralaya? Pralaya é uma entidade da DC que é responsável por levar todas as coisas embora quando chega a hora dela. Inclusive, o próprio Presence vai ser levado pela Pralaya quando chegar a hora dele. Ela vai levar os perpétuos, vai levar toda a DC com ela, inclusive o Presence. E se ela vai levar o Presence, ela é mais forte que o Presence. Entenderam aqui? Outra coisa aqui é que o Presence, ele é moldado aonde? Na folha da DC. E o que é a folha? É o Monitor Mindy, a revista viva. Que vocês quiserem aqui, eu trago Multiversidade para vocês, história maravilhosa em que o Monitor Mindy aparece. E por último, vamos falar aqui da entidade onipotente da DC, que é quem molda a presença para lá e o Monitor Mindy. Vamos falar aqui, porque eu já falei para vocês que o Presence não é entidade onipotente, vamos falar aqui quem verdadeiramente é. Mas chega de enrolação, eu sei que você deve estar curioso, você deve estar querendo saber quem que é a real ser entidade onipotente, onipresente, onisciente da DC Comics. Vamos falar, chega de enrolação. A entidade onipotente da DC Comics é o roteirista, o escritor. Não é piada, é canônico, ele é personagem que aparece na história, eu não estou mentindo para vocês. Você que quiser ler, vou deixar aqui na descrição o link da história que ele aparece, que é Homem Animal, edição 26 de 1980, se eu não me engano. Vou deixar aqui na descrição para você. Aliás, você que quer ler, quer ficar craque em história e quadrinho, o site da HQ Drago tem várias edições de vários super-heróis. Eles não estão pagando não, estou fazendo aqui propaganda porque é um site bom para você ficar craque, topzera em história e quadrinhos. Mas enfim, por que o The Wither é a entidade onipotente da DC? Vocês podem ver aqui na história, vou estar deixando mais aqui no vídeo. Ele fala para o Animal Man que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode obrigar os personagens a fazerem coisas que eles normalmente jamais fariam. Por que o Animal Man é vegetariano? Por que ele ama os animais? Porque o roteirista quis. Se ele quiser, o Animal Man não vai se sentir ofendido por ser controlado. E uma coisa interessante que acontece na história, que vocês vão ler, vão perceber, o escritor obriga o Animal Man a derrotar ele. Parece impossível, né? Mas o Homem Animal derrotou o ser mais poderoso da DC Comics. Mas isso seria um piso? Não. Porque o ser onipotente da DC se obrigou a ser derrotado. E o ser onipotente pode fazer isso? Pode, porque ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mesmo ser derrotado, se ele quiser, ele é derrotado por mim. Eu posso derrotar o ser onipotente se o onipotente quiser que eu derrote ele. Você pode se derrotar no ser onipotente. Se o ser onipotente quiser, você dá um soco no Thanos e o Thanos morre. Ou a garota esquilo derrota o Thanos, né? Nós já vimos tanta coisa acontecendo nos quadrinhos, só que das por quê? Principalmente na DC, porque o escritor é o ser onipotente dele. E ele pode fazer tudo o que ele quiser, independente das pessoas quererem ou não. Mas uma coisa que deixa aqui é que, principalmente na DC, The Wither, ele fala que ele recebe muita sugestão de leitores para fazer as histórias, que é bastante interessante, porque o Presence, quando ele fala que ele é moldado por forças externas e que nós, os leitores, sabemos quem é aquela força, que no caso é o escritor, o roteirista, que tantos vídeos aí falam que o Presence é a entidade onipotente.
mas eles próprios reconhecem que a presença é moldada pelo escritor, embora não reconheçam que ele é um personagem da DC. Mas diz pra mim, conhecia o The Wither? Sabia que ele era o seu onipotente da DC Comics? Então deixe seu like, comenta aí e não esquece de seguir o Vingador Fantasma no Instagram. Compartilhe com seus amigos e bora trazer conteúdo nerd pra todo mundo aqui nesse Brasil. Dorime.